E vou abrir o. Deixa eu te perguntar, você grava e você divulga onde isso aí? Eu boto no grupo o link, mas tá no Ah, YouTube. tá. Ah, tá. No YouTube do Instituto, né? A gente começa no capítulo 6, né, gente? A gente tinha parado no capítulo 5, né? Oi, Catherine! Catherine, vou te ligar, viu, pra gente conversar. Não vai ser fácil assim, não, viu? A gente vai conversar antes. Ontem a Viu? Pri mandou uma mensagem para mim. Pois é, É porque vamos, eu ainda não tive tempo de responder. mas vamos conversar, viu? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Pera. Estão vendo aí, né? Capítulo 6. O capítulo 6 a gente está na página 125, né? Homens que escolhem mulheres que amam demais. Nesse capítulo, né, na página 126, ela começa falando, né? E isso resume bem todas as histórias, que a gente não vai conseguir entrar muito em cada história aqui, porque vou botar mais para cá, porque eu estou olhando para vocês. Porque senão não vai dar tempo da gente ver a riqueza dos 3 capítulos, tá? Mas, ó, como vocês sabem, é só ligar aí o microfone ó, não, Carol, eu quero fazer um comentário sobre isso, né? Porque senão aí eu vou levando, tá bom? Qualquer coisa é só falar, porque eu só tô vendo algumas pessoas aqui do lado, tá bom? Então, o que é que ela diz? Embora os detalhes mudem de uma história para outra, sempre está presente a atração da mulher forte que, de algum modo, promete compensar a falta, o que falta a cada homem ou a vida dele, né? Então, quem são esses homens que escolhem mulheres que amam demais, que a gente viu as características dessas mulheres que amam demais nos outros capítulos, né? Então, são esses homens que se atraem por mulheres fortes, que prometem compensar o que falta a eles e a vida deles, certo? E aí a gente começa. é, Aí tem as várias histórias aqui, tá? Foi o que eu fiz. Das várias histórias que a gente tem aqui, no capítulo 6, eu peguei alguns trechos, certo? Para que a gente entenda de que história que a gente está falando, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido ler. Caso vocês não tenham conseguido ler, gente, é ótimo para que a gente visualize o que a gente está estudando aqui, tá? Então, na página 127, que é a história do Tom e da Elaine, ou Elaine, qual é essa história, né? Na página 127, ela diz: o que aconteceu entre Tom e Elaine é o que tipicamente acontece entre um alcoólatra e uma co-alcoólatra no primeiro encontro. Ele arruma confusão e ela, em vez de ficar aborrecida, descobre como ajudá-lo, encobri-lo e fazer com que ele e todos se sintam confortáveis. Proporciona uma sensação de segurança que, para ele, é muito atraente, porque sua vida está começando a se tornar inadmissível, inadministrável, melhor dizendo. Então, vem a mulher, ela devia ficar pé da vida, porque ele arranjou uma confusão, mas ela resolve a confusão que ele formou, certo? Isso é a história do Tom e da Elaine, que diz o que foi que atraiu, tá? Não dá para ler a história toda de cada um, tá bom? Mas só para que a gente pegue só digamos, o ponto principal que tem a ver com essa temática que a gente está falando, tá certo? E da história do Charles e da Ellen, né? Qual foi a atração, né? Que na página 131 ela coloca. Antes de falar da atração de Charles por Ellen, ela diz em cima, né? Contando a história. Quando fui capaz de examinar tudo isso honestamente, porque ela vai e cita tudo o que aconteceu, comecei a superar a enorme raiva que sentia dela desde sua morte. Eu estava furioso porque ficar com Ellen me custara muito. Meu casamento e, de muitas formas, o amor dos meus filhos e o respeito dos meus amigos. Acho que me senti enganado.
Aí ela coloca na página 132, que é um ponto que eu acho importante da gente observar, que muitos relacionamentos com viciados, seja por vício de drogas, né, lícitas ou ilícitas, por workaholic, né, muitas vezes, quando o viciado se trata, a pessoa que está junto, a parceira ou parceiro, né? Mas a gente está falando aqui, como sempre, as mulheres sendo parceiras desses viciados, né? Que é uma co-viciada, digamos assim, é como se ela perdesse a função. E aí a relação acaba, né? E aí ele diz aqui, ó, ela diz aqui na 132, o que realmente merece explicação é o súbito e óbvio desinteresse de Ellen pelo homem por quem esperou e sofreu durante tanto tempo, quando ele finalmente ficou livre para partilhar uma vida com ela, porque o amou tanto enquanto ele era casado e se cansou rapidamente dele quando deixou de ser. Essa é a pergunta, né? Ellen só queria o que não podia ter. Não se sentia confortável com uma verdadeira parceria que pudesse, livre das pressões arrasadoras do casamento de Charles, se desenvolver e aprofundar em outra base que não na sua luta contínua, né, mútua, contra o mundo. Então, a realidade de ser sua parceira, sem a amargura do romance ilícito, não produziu nela as emoções e a paixão que sentira durante 9 anos com esse mesmo homem. Então, para Ellen, ela só conseguia sustentar a relação se era uma relação extraconjugal, nesse caso, tá? Que é a história do Charles e da Ellen. Pode ocorrer, já na página 133, tá? Pode ocorrer, isso não ocorre necessariamente porque pararam de tentar agradar um ao outro. Pode ocorrer porque um deles ou ambos ultrapassaram sua capacidade de intimidade ao assumirem esse compromisso. Eu acho muito interessante, gente, que eu estou com alguns casos no consultório de casais que se davam super bem morando em cidades separadas, tá? Por exemplo, um que faz concurso público e vai para outra cidade e eles ficam morando em cidades separadas, porque cada um tem o seu emprego em uma cidade diferente, e aí, em um determinado momento, eles vão morar juntos, e aí essa intimidade eles não dão conta. Quando estavam longe, estava tudo ok, né? Mas quando ficam próximos, eles não dão conta, né? Certo? Tá fazendo eco seu Eu tô... microfone. Pronto, né? Melhorou? Melhorou. E aí a história E aí a história do Russell, de 32 anos. Gente, por que eu estou passando rápido essa parte? Porque, na realidade, são só exemplos para a gente entrar em contato com as várias histórias. Mas é interessante, como eu falei para vocês já, que vocês leiam, né, essas histórias. Na página 137, a gente vai falar sobre a história a atração, né, de Russell por Mônica, né? Que ela diz assim: no início, quando realmente lutávamos para ter sucesso, nos dávamos bem. Mas quando as coisas se tornaram mais fáceis e começamos a conseguir o que sempre quisemos, Mônica se tornou mais irritada e arisca do que eu jamais a vira em todos os anos, todos aqueles anos de problemas. Ela me deixou justamente quando deveríamos ser mais felizes. Vocês percebem aí a codependência? O vício, né? Essa companhia no vício, o alcoólatra e o co-alcoólatra. Se o alcoólatra deixa de existir, como é que ela vai ser alguma coisa, né? Então, a relação termina porque acaba a função dela aí dentro, né? Então, aí ele diz ainda assim: às vezes penso que era muito mais fácil para a Mônica amar a ideia de me ter do que me amar em pessoa. Certo? Ok. Na página 138,
ela diz o seguinte, pois é, quando o Russell conseguiu o que era quase impossível e começou a tomar jeito e ficar fora da prisão, Mônica se afastou. O sonho dessas mulheres é o quanto amarão e serão amadas. Junto com seus maridos presos, geralmente acham mais fácil viver com um sonho do que tentar realizá-lo no mundo real. Certo? De fato, ambos eram incapazes de amar intimamente. Enquanto estavam distantes, a relação era apenas na fantasia, né? Como nos amamos, como a nossa relação é perfeita, né? Ele era preso, né? Ele estava preso. Certo, gente? E aí tem a história do Taylor, sei lá como é que chama, Bart, Greg, Eric. E aí a gente não vai entrar, porque senão não vai dar tempo. Mas na história de Bart, tem um ponto que eu acho interessante a gente falar aqui, que é na página 144, que diz o seguinte. Deixa eu até ver se eu coloquei mais para cá. Na 144, 145. Na página 144, no último parágrafo, ele fala o seguinte: todo o dinheiro havia acabado, mas ainda assim ela me levou para um hospital para tratamento de alcoolismo. É estranho, mas não fiquei grato. Fiquei com raiva, confuso, muito irritado e sem nenhum interesse sexual por ela durante o primeiro ano de sobriedade. Na página seguinte, ela vai falar, né? O viciado não procura uma pessoa que o ajude a ficar bem, mas sim que lhe permita permanecer doente em segurança. Certo, gente? Assim, essa frase me chamou muita atenção, né? E eu tenho acompanhado alguns casais, né, com questão de vícios, né? E não necessariamente, quando a gente fala de vícios, não necessariamente é o vício com drogas, né, ilícitas, né? O álcool também, né? Mas essa questão da relação, ela sustentar o vício, ao invés dela fazer com que o viciado se desfaça, né? Porque é como se fosse a chave e a fechadura, né? A relação, ela ajuda para que isso se sustente, ao invés de resolver o problema, né? Na realidade, o problema está sendo o grande pilar da relação desse casal, certo? E ainda Eu diz queria. assim, ó. Oi, Nicole. Não, não, pode terminar. Depois Certo. eu pergunto. Na página 145, ainda falando do Bart e da Rita, na página 145, ela diz o seguinte, a autora, né? Independente do quanto estamos nos saindo mal, cada um de nós precisa sentir que tem o controle da própria vida. Quando alguém nos ajuda, muitas vezes nos ressentimos diante da aparente força e superioridade dessa pessoa. Certo? Nicole, tu quer colocar alguma coisa? Eu queria perguntar, então, essa relação, no caso, do desinteresse dele pelo sexo, ligado à questão dela ter ajudado ele, é comum, então, né? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Porque aí o que é que acontece, né? Ao invés dela ajudar ele, é, enfim, ela ficou entre o vício, né? Ela não era mais uma fonte de prazer. Ela impediu que ele tivesse aquele prazer. Então, ela é aquela pessoa que ficou no meio do vício dele. Ele interrompeu, né? Então, a pessoa ela quer ter aquela sensação de que tem o controle, né? E aí, no momento que ela se coloca no meio, né? Então, ela tem uma atitude mais enfática, né? Né? Deixa eu interromper isso aqui, essa relação, né? O viciado, ele tende a ter raiva dessa outra pessoa, dessa pessoa que faz isso, entende? Mas isso é inconsciente do viciado, né? Ele não sabe, sim, Sim, sim. tem. Carol, Oi, Aline. me chamou muita atenção essa frase
essa última frase do slide, porque, assim, eu já trabalhei em clínicas de dependência química, né? E uma coisa que era... A maioria era que as mulheres, né, as esposas, elas não queriam a internação do marido. A família, geralmente a família, o pai, a mãe do dependente, quem pedia a nossa ajuda, né? E aí, quando o dependente ficava internado, era uma coisa assim tão gritante, né? Porque a esposa, ela ficava sem o norte, Isso. né? Então, assim, Perdi ela a não função, tinha né? não tinha mais função. Então, era o dia ligando, era o dia mandando coisa, para tentar ser útil para ele, né? É Isso. como se ela não tivesse, ela não tivesse a vontade mais dela ali, né? Ela não tivesse mais enfim, a quem depositar tanta energia. É Uhum. muito real isso. É. E aí, quando a gente fala de cura do vício, né? Ou melhor, cura da relação, às vezes a gente tem que pensar, né, nesse casal de uma forma onde cada um cuida do seu vício, né? Antes de cuidar da relação em si, né? Cada um precisa primeiro cuidar do seu vício. Sei lá, do vício por ajudar, né? Dessa mulher que você está falando aí, né? Do vício por álcool dele, né? Para que aí então, né? O que que sobra nessa relação? Porque pode ser que não sobre mais nada, É né? aquela questão, né? Você se conhecer antes, né? Você conhecer você mesma, saber suas questões para poder encontrar outra pessoa e ali encontrar as questões, mas cada um com as suas, né? E os dois com as dos dois, Exato, né? exatamente. Porque no momento da atração, talvez exatamente o vício que tenha sido o que enlaçou o casal, né? E aí, muitas vezes, não funcionam mais juntos, né? Eu achei interessante da página 146, tem alguns pontos que eu coloquei, deixa eu ver se eu acrescentei aqui. Aqui, pronto. Tem aqui, ó. Já na página 146, um pouquinho em cima de Greg, a recuperação do vício e do co-vício é um processo extremamente delicado e complexo para um casal. Bart e Rita podem sobreviver a essa transição, embora originalmente tenham se unido porque suas doenças de alcoolismo e co-alcoolismo os atraíram. Mas, para terem sucesso como um casal, na ausência do vício ativo, devem seguir caminhos separados por um tempo, cada qual concentrado em sua própria recuperação. Olhar para dentro e aceitar o que tanto tentaram evitar, amando-se e dançando um com o outro. Certo? Essa questão do impulso sexual, ele pode ser tanto, né, que ela coloca um pouquinho mais em cima, né? O oposto também pode ocorrer. Um impulso sexual incomumente forte surge na pessoa recentemente limpa e sóbria, talvez devido a um desequilíbrio hormonal, tá? Aí tem a história, voltando mais um pouquinho aqui, tem a história da Alana e do Greg, da Su e do Eric. Deixa eu só ver se eu anotei alguma coisa aqui. A Alana era que comia muito, os dois com autoestima baixa e tal. Ela comia muito, acho que o Greg é o que tinha se separado. Desculpa, acho que foi. Na atração do Greg por Alana, um se concentrou no vício do outro para diminuir comparativamente a importância e a força do seu próprio vício. Esse é um padrão extremamente comum em casais formados por viciados, sejam na mesma substância ou em substâncias diferentes. Ele usa o comportamento e os problemas um do outro para evitar enfrentar a seriedade de sua própria deteriorização. E quanto maior a deteriorização, mais esse parceiro é necessário para oferecer uma distração, ser ainda mais doente, obcecado e descontrolado. A disposição de sofrer, que a gente viu isso nos primeiros capítulos, né? É um pré-requisito para um relacionamento com um viciado. Garante que o viciado não será abandonado quando as coisas inevitavelmente começarem a dar errado. Então, a pessoa que está com o viciado, ela precisa estar disposta a sofrer, né? Que a gente falou sobre a síndrome da Mulher Maravilha, né? Certo?
Aí tem a história do Eric da Sul, na 154, 147. Quando alguém ajuda, muitas vezes... diante da aparente... esse aqui a gente já viu. E a página 157. Já terminando aqui o capítulo 6, achei interessante que ela coloca aqui, né? Ela fala, enquanto terapeuta, né, da percepção da aparência física, né, do casal mesmo, né? Nos primeiros encontros, certo? Roupa, expressões faciais, maneirismos, gestos, tom de voz, tudo isso, né? Obtendo muitas informações sobre como o cliente opera no mundo e tal, né? Ela fala sobre essa aparência física. E para fechar esse capítulo, capítulo 6, ela resume da seguinte forma. Nas mulheres que amam demais, há perguntas mais imperiosas sobre as óbvias, racionais e práticas. Perguntas que todas se esforçam mais para responder, porque vêm de seu íntimo. Seriam elas, né? Você precisa de mim? Que são essas que eu coloquei aí para vocês. Perguntaria secretamente a mulher que ama demais. Você cuidará de mim e resolverá meus problemas? É a pergunta silenciosa por trás das palavras do homem que a escolheria como sua parceira. Certo? Então, olha que casal perfeito, né? Você precisa de mim, você cuidará de mim. Perfeito, né? Uma perfeição maior do que essa, né? E aí a gente vai para o capítulo 7, gente. Esse capítulo 7 da Bela e a Fera, como eu falei para vocês, né? Eu já tinha lido esse livro em 2017, né? E é aquele livro de... como é que é? Naquela mesinha que fica do lado da cama, né? Porque é um livro, como vocês estão vendo, com muito conteúdo interessante para a gente compreender os casais, né? E as nossas relações também, obviamente. E aí, A Bela e a Fera é um conto maravilhoso, né? Um conto de fadas maravilhoso, e que ela pede para que ela traz uma proposta de visualização mais profunda desse conto de fadas, né? Na página 159, ela diz o seguinte: a tendência cultural que esse conto de fadas parece enfatizar é a de que uma mulher pode mudar um homem se o amar suficientemente, se o amar o suficiente. Essa crença tão forte e difundida está no cerne de nossas psiques individuais e grupais. A suposição tácita de que podemos mudar alguém para melhor por meio da força do nosso amor e de que, se somos mulheres, é nosso dever fazer isso. Reflete-se repetidamente em nosso discurso e comportamento diário. Então, a gente o fato da mulher, né, aquela que cuida, ela deve, né, estar disponível para o outro, né? Então é como se fosse uma obrigação, algo que é esperado na realidade das mulheres, né, de aguentar, certo? Eu tenho alguns exemplos para falar sobre isso, né? Na página 160, ela diz o seguinte: o conceito de ajudar os menos afortunados está incorporado à ética judaico-cristã. Não julgar, mas ajudar. Essa parece ser nossa obrigação moral. E aí, gente, é um ponto que eu acho muito, muito importante a gente tocar, né? Página 160, né? Ela fala aqui. Porque o que eu vejo sim, tem essa questão cultural, né? Essa ética judaico-cristã, nós temos obrigação de ajudar os menos afortunados e tarará, tarará, tarará. Só que a grande questão é que quem ajuda, sabe aquela história do avião, né? Quando o avião está caindo, você primeiro precisa botar a máscara em você, né? E depois botar a máscara no outro, numa criança ou em outra pessoa que não tem condições de fazer isso por si mesma, né? Nessa relação, numa relação formada dessa forma, nesse formato, né? É como se a mulher ela tivesse morrendo junto, né? Ela é uma co-viciada. Então ela está morrendo, entendo, morrendo, né? Junto no vício. E aí podem ser vícios de substâncias diferentes, né? Mas
Ninguém está ajudando ninguém na realidade. Só que as mulheres, elas acreditam que elas são superiores e elas, sem elas, o cara, o viciado, que é viciado, não é ninguém, né? Só que além dessa ética judaico-cristã, de que devemos ajudar as pessoas que precisam, né? Tem uma outra questão que ela bota na página 160, tá aqui as mulheres, certo? Que ela diz o seguinte: as mulheres que amam demais fazem escolhas devido a uma grande necessidade de controlar aqueles que lhes são mais próximos. Por quê? Né? Essa necessidade de controlar os outros se origina em uma infância na qual muitas emoções opressivas frequentemente são experimentadas, como medo, raiva, tensão insuportável, culpa, vergonha, pena dos outros e de si mesma. Certo? Esse é o ambiente. Lembra que a gente falou das famílias disfuncionais, das características das famílias disfuncionais, né? Quem não estava no encontro que a gente falou sobre isso, os 2 encontros estão gravados e estão no YouTube do Instituto, tá bom? Que é Caroline Vieira, Psicoterapia de Casal, acho que é o nome do canal do YouTube, mas é só botar Instituto Caroline Vieira, que encontra. E aí ela continua. Uma criança que cresce em um ambiente desses pode ser devastada por essas emoções a ponto de só conseguir funcionar desenvolvendo modos de se autoproteger. O que a gente chama na Gestalt terapia de uma dessensibilização. Para não sofrer, ela dessensibiliza, ela deixa de sentir. E para que não volte a sentir, ela controla tudo bem controladinho para que não saia do script e não tenha perigo dela sentir nenhuma dessas emoções que a gente falou agora, tá? E aí ela diz mais. Suas ferramentas de autoproteção sempre incluem um mecanismo de defesa poderoso, que é a negação, e uma motivação subconsciente igualmente poderosa, que é o controle, tá? O que seria negação, gente? Eu vejo o fogo, eu vejo pegando fogo na floresta, falando de forma concreta, eu vejo pegando fogo e eu tô aqui, ó, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu tô olhando para lá, deixa eu mostrar para vocês qual é o para onde é que eu tô vendo, que é o Parque do Cocó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo? Então, eu tô vendo pegar fogo ali no Parque do Cocó. Já já vai bater aqui. E eu tô aqui sentada na minha cadeira. Não, tá tudo. Nunca isso vai acontecer comigo. Tá tudo bem, né? Então, eu não me protejo e eu nego, né? Eu nego porque essa é uma forma de me proteger, né? Eu não me desestruturar, tá certo? E aí, vamos lá. Cadê? Pronto. E aí a gente vai falar sobre esses 2 recursos, tá? Que é a negação e o controle. Na página 161, ela vai falar da negação, ela diz o seguinte: a negação pode ser definida como uma recusa a reconhecer a realidade em 2 níveis. No nível do que realmente está acontecendo no ambiente, certo? E no nível do sentimento. Então, aqui, eu tô com medo, mas não tô, mas tá tudo bem. Não, não, não. Tô aqui ansiosa, coração acelerado. Eu tô tranquila, tá tudo ótimo, certo? Em uma família disfuncional, sempre há uma negação da realidade partilhada. Independentemente da seriedade dos problemas, a família se torna disfuncional a menos que haja negação. Porque aí, quando a gente começa a ler sobre os conceitos de famílias disfuncionais, o que acontece? A gente diz, poxa, meu Deus, minha família era muito disfuncional também, se for pensar assim, mas minha família era super saudável, né? Minha família era ótima. Mas espera aí, tem algumas características aí de famílias disfuncionais que a minha família tinha. Só que aí ela esclarece dizendo aqui, né? A família, ela só se torna mesmo no momento disfuncional, no momento em que ela nega, né? No momento em que há a negação, o problema não é resolvido. Resumindo, quando se há um problema, por exemplo, existe um problema com o álcool. Esse problema é olhado, é visto e é resolvido,
essa família não necessariamente é uma família disfuncional. Mas no momento em que eu nego que isso é um problema, que eu finjo que nada está existindo, aí a gente fala de uma disfunção. Faz sentido para vocês? Para mim faz, mas assim, Carol, eu acho que poucas famílias, né, conseguem ter essa consciência e essa conversa, né? É sim. Tipo assim, eu li teu livro, vou te etar, Pode, brincadeira, pode mas falar. eu li teu livro e eu me identifiquei muito, né? Uhum. Porque na minha casa nós somos em 3. Eu posso estar falando isso aqui? Posso, né? Pode, claro. Na Se minha você se casa nós sentir à somos em 3, vontade, lógico, Aline. tá tudo bem. E aí, meu pai é alcoólatra, né? Na minha família nunca teve essa questão de conversa, então a gente tinha que baixar a cabeça e dizer assim, Senhor. E aí, refletiu muito nos nossos relacionamentos, né? Nos relacionamentos das 3. Isso. Tanto São 3 que mulheres também são lá? 3 mulheres. Eu sou a mais nova e a mais velha. Tanto eu como a mais velha, a gente estava no. Eu estava, né? Ela ainda está nesse relacionamento, mas estão tentando fazer dar certo. Mas um relacionamento completamente abusivo e com características de dependente emocional, né? Inclusive, eu me envolvi com um dependente químico, né? Com um dependente químico já em recuperação, mas ainda assim é dependente. E aí eu consegui ter essa noção, né? Não por conta da dependência, isso aí eu acho que foi mérito dele ele ter saído e tal. Mas assim, eu consegui ter essa noção de que aquele relacionamento ali estava totalmente disfuncional e estava me adoecendo fisicamente mesmo, e consegui sair, né? A psicologia também me ajudou muito. Imagina. E pelo contrário, a minha outra irmã, a irmã do meio, ela foge de qualquer tipo de relacionamento. Então, e é incrível que ela consegue uns cabos massa e ela, quando ela vê que tá engatando o negócio, ela foge, né? Porque, assim, ela já é o oposto, né? Enquanto a gente estava reproduzindo aquele mesmo padrão, né? O padrão da minha mãe, daquela mulher submissa mesmo, e, enfim, ela já foi por outro polo. Então, assim, como é difícil uma família conversar, assim, ter essas conversas abertamente, né? Isso. Parece que como os pais estão ali num patamar maior do que os filhos, eles não podem demonstrar as fraquezas, eles não podem demonstrar que estão em crises. E aí a gente tem essa ideia de que, enfim, a gente não tem ideia nenhuma, né, sobre o que é um relacionamento. Exatamente. Acaba ficando essa referência de forma inconsciente, né, Aline? E quando a Uhum, gente olha, né, mas por que que eu escolhi esse cara? Né? Aí uhum. você fica, cara, que repetição é essa, né? Vou me trabalhar. Um lugar que eu acho muito legal no Instagram que fala sobre essas questões é o Canto Maternar. Não sei se vocês já ouviram, se vocês acompanham, mas anotem aí, assim, quem quiser colocar no grupo, inclusive, Canto Maternar é muito bacana. Ela fala muito sobre essa questão de trauma, né? Uma temática que eu tô mais voltada mesmo a trabalhar, a estudar, né? E como os traumas. Olha, meu Deus, tá desligada a bateria. Peraí. Ah, espera só um segundinho, gente. Pronto. Como os traumas na infância, quando a gente não trabalha, obviamente, né? E até quando trabalha também, a gente acaba se escorregando, né? A gente vai repetindo, né? A carência, né? O problema do vício, independente do vício, né? É a sensação de abandono e de carência que os filhos sentem, né? Quando a gente fala, aí eu tô falando do canto maternar, né? Porque é quando a gente fala sobre a criação mesmo, né? Então, independente se é vício de álcool, se é vício de trabalho, né? Se é vício de esportes, né? Um pai que está sempre ausente, ou uma mãe, né? Mas a ausência da mãe normalmente é pela relação, né? Pela Ó, dependência emocional, né? Carol, depois coloca no grupo, por favor, O o quê? nome, o canto maternar. Tá certo. Tá. Se alguém puder pegar aí o telefone, porque eu fico aqui pensando um monte de coisa e eu acabo esquecendo depois, mas me lembre que eu coloco. Tá. Mas é E muito boa. essa questão do vício que você estava falando pode ser qualquer vício, né? Como você disse, vício de jogo, Qualquer não vício. só, não só o álcool, vício de Não só o álcool. internet, vício, vício de joguinho, de computador também, essas coisas, né? Isso. Exatamente. Exatamente. É, Continuando aqui, vamos lá.
Pronto. Ela fala aqui no finalzinho da página 161, ainda falando sobre o poderoso recurso, né, que é a negação, né, de autoproteção, que, entendam, se é um recurso de autoproteção, ele é muito bem-vindo, tá certo? O problema é quando ele se torna crônico, por exemplo, quando a Aline estava falando da irmã dela, né, que encontra até uns caras legais, mas ela tá com um mecanismo de autoproteção tão ali, crônico, que ela diz, não, Deus me livre, vai me arranjar confusão, não vai ser legal, né? Então, os mecanismos que a gente fala, inclusive na Gestalt terapia, como mecanismos de Neuróticos, né? de bloqueio do contato, né? E o Jorge Ponciano fala de bloqueios de contato, né? Mecanismos de defesa mesmo, né? Eles são ótimos. Se é de defesa, são ótimos. Se é crônico, deixa de ser ótimo, né? Porque eu me protejo de algo que eu não preciso me proteger, então não faz sentido, né? Então vamos lá, ó. Ninguém que usa um mecanismo de defesa da negação escolhe conscientemente se dessintonizar com a realidade para deixar de registrar corretamente o que os outros estão dizendo e fazendo. E ninguém em que a negação está operando decide não sentir suas próprias emoções. Tudo isso simplesmente acontece. Quando o ego, isso que a gente está falando, né? Em sua luta para oferecer proteção contra conflitos, fardos e medos opressivos, elimina informações que são problemáticas demais. Então, a gente utiliza isso como um meio para que a gente não se desorganize completamente. Carol, Oi, Aline. vou Diz, parar, pode eu vou... dizer. Fala. Mas a gente pode falar que é na Gestalt terapia, né? No Gestaltês, uma forma de autorregulação, o conceito de autorregulação. Autorregulação organísmica, né? Sim, né? É uma tentativa de autorregulação. Agora, perceba, na infância, por exemplo, eu imagino que eu até coloquei isso no meu livro, não lembro, no primeiro livro, né? No primeiro e único, né? Até agora. A minha irmã, quando tinha alguma... Pera, deixa eu ver aqui. Quando tinha alguma briga, alguma questão forte, né? Nas relações, na relação dos meus pais, algum conflito, o que ela fazia era um mecanismo de autorregulação perfeito. Ela se prendia, ela se escondia no quarto. Podia estar rolando o destroço, todo mundo gritando, ela se escondia no quarto, né? Por quê? Porque era o que ela dava conta, né? Pelo nível de sensibilidade, era o que ela dava conta. Teve até uma parte que tu falou, Carol, que parece que ela tinha até esquecido, né, de um evento muito que tinha acontecido muito grande, e tu falou, eu não sei se foi tu que falou para ela ou ela falou para ti, e uma das duas falou, não lembro, né? Não, foi esse que tu tá dizendo, Aline, foi a minha irmã mais velha, que em um momento de uma briga, eu tive deslocou a minha, né, o meu maxilar, e eu não lembro disso de jeito nenhum, e minha irmã falou que me levou para o hospital, porque eu tava com o maxilar deslocado, e eu não lembro, e até hoje eu não lembro, assim, foi um trauma tão... foi tão escondido aqui, né? Mas para ela é muito claro isso, é muito vívido assim essa informação, né? A forma como ela coloca, né? Certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais? Tá. Ok. Era. Ok. Né? Então, assim, é muito Deixa eu fazer bem-vindo. uma pergunta, Oi, né? Nicole. Uma pessoa diante da briga dos pais, igual você estava comentando, né? Como mecanismo de defesa, uma criança pode acabar indo para um outro vício, como, por exemplo, jogar joguinho no computador ou algo assim, né? Para poder não sintonizar naquela vibração. Isso, uma forma de não se conectar com aquela dor, né? Isso, e aí acaba se tornando dependente, né? De outros recursos por causa daquela arte funcional.
quando a gente, acho que a história da Alana fala exatamente isso, assim, a Alana, ela é uma compulsiva alimentar. Uhum. Ela tinha, acho que, pais alcoólatras, e aí ela foi para a compulsão à comida, né? Então Entendi. é muito comum o filha de alcoólatra ir para a compulsão alimentar, certo? Então, assim, né, na página 162, ela falando sobre controle, né? Ela não sentir medo, ela não quer sentir medo, raiva, desamparo, pânico, desespero, pena, ressentimento e desgosto. Mas, como essas emoções fortes e conflitantes são o que teria de enfrentar se ela se permitisse sentir alguma coisa, prefere não sentir nada. Desculpa, eu li todo errado. Como essas emoções fortes e conflitantes são o que teria de enfrentar se ela se permitisse sentir alguma coisa, tudo isso que eu falei, né? O medo, a raiva, o desamparo, o pânico, o desespero, pena, ressentimento, desgosto, ela prefere não sentir nada. Que é o que a gente estava falando no Gestaltês da dessensibilização, né? Eu deixo de sentir, e eu deixo de sentir de uma forma tão eficiente que quando é para sentir eu já não sei, né? Eu tenho uma cliente que de forma constante ela pergunta, eu digo, mas o que que você quer? E ela diz, Carol, eu não sei. Mas o que que você deseja fazer, né? Era o aniversário dela. O que que você quer de mais, que te causa mais alegria no dia de hoje? O que que você consegue perceber? E ela, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que eu quero, né? Então, realmente gera essa dessensibilização e nós, enquanto terapeutas, a gente precisa trabalhar, e aí estou falando aqui para quem é terapeuta aqui, né? Mas, e para quem não é terapeuta, né? Para onde a gente precisa ir? Para o pré-contato. A gente precisa voltar a aprender a sentir, que é observar mais, contemplar mais, sentir o cheiro, ir para as 5 sensações, né? O tato, o cheiro, a audição, o paladar, a visão. A gente se permitir sentir mais as coisas para aprender a sentir, tá? Ok. E aí que foi essa parte que eu coloquei para vocês falando do controle, tá? Essa é a fonte de sua necessidade de controlar as pessoas e os acontecimentos em sua vida, para criar uma sensação de segurança para si mesma, sem choques, sem surpresas e sem sentimentos, né? De preferência. Tá bom? Qual é essa necessidade do controle e da negação, né? Olha só que interessante. Eu vou continuar no controle e depois eu volto, tá? Para falar sobre a questão da negação. Quando fazemos, cadê? Na página 164, depois a gente volta para 163. No comecinho da 164. Quando fazemos para outra pessoa o que ela pode fazer para si mesma, planejamos seu futuro ou suas atividades, motivamos, aconselhamos, lembramos, prevenimos ou adulamos alguém que não é uma criança, quando não conseguimos suportar que enfrente as consequências dos seus atos e, por isso, tentamos mudar suas atitudes ou evitar suas consequências, isso é controlar. O que muitas vezes as mulheres que amam demais acham que isso é amar. Eu amo porque eu me preocupo com a agenda, eu me preocupo em motivar, eu aconselho, eu faço tudo isso porque eu amo demais essa pessoa, ela é muito importante para mim. E isso acontece, inclusive, em relações de pais e filhos, onde os filhos já são adultos e os pais perdem uma série de funções que tinham quando os filhos eram pequenos, né? Porque os adultos, eles têm condições O que foi, Nicole? Tu quer dizer alguma coisa? Depois você fala, então, né? Desculpa, não quero dizer nada, não. Não, Desculpa. tranquilo, sem problemas. Certo? Agora que eu abri um pouquinho aqui a janela, que eu tô vendo Denise. Tudo bom, Denise? Ai, agora que eu tô vendo, tava vendo só 4 pessoas aqui. Certo. Então, bora lá, né? Então, isso é controle, tá, gente?
Isso não é amor, cuidado, isso é controle. Quando eu faço por um adulto algo que ele mesmo pode fazer, sem que ele me peça ajuda, na realidade, eu estou controlando esse sujeito, tá certo? Vamos deixar de romantizar as coisas um pouquinho também, tá? Então, ó, uma coisa que se retroalimenta, tá? A negação e o controle. A negação alimenta a necessidade de controlar, eu nego todas aquelas emoções, né? A realidade, a floresta pegando fogo, e os meus sentimentos eu nego. E o fracasso inevitável em controlar alimenta a necessidade de negar. A negação alimenta a necessidade de controlar e o fracasso inevitável de controlar alimenta a necessidade de negar. Tá certo? Isso a gente está falando das mulheres que amam demais, né? E aí ela vai falar sobre algumas histórias aqui, né? A história da Connie, né? Gente, é muito interessante essas histórias, né? Na página 165 tem uma parte que ela fala assim: basicamente, meu papel era o seguinte: se algo estivesse errado, eu o ignorava. E, ao mesmo tempo, tentava encobri-lo. Essa última frase resume o que aconteceu no meu casamento. Certo? Era isso que a Connie, de 32 anos, fazia, né? Tipo, você tá vendo uma pessoa, sei lá, traindo, e aí você... Não, só foi com os amigos. Você percebe. Tá todo mundo ali percebe o que está acontecendo. Não, tá tudo ótimo. Porque eu não quero sentir o abandono, eu não quero sentir a traição. Então eu finjo que não está acontecendo nada. Tá? Eu ignoro e ainda tento encobrir. Se alguém tenta descobrir, eu já... Não, ele está, sei lá, na casa da mãe dele, usando esse exemplo da traição. Tá? Que é o que a gente está falando sobre a questão da negação e do controle. Certo? E aí tem a história da Pam, da Celeste, da Janice, da Ruth, certo? Nas próximas páginas do capítulo 7, né? Do A Bela e a Fera, né? Que a gente está? Certo? Então, todas essas histórias aqui. E aí, a gente vai para a página 190. Eu queria que vocês pulassem para a página 190, porque, como eu falei para vocês, não tem como a gente ler cada história uma por uma, né? Gente, vou precisar sair, a Denise. Tem uma consulta agora às 13, às 15. Tá bom. Beijo. Na página 190, deixa eu ver se foi aqui que botei, não, 163. Por que que eu lembro que eu pulei a página 163 e fui para a página 164, porque é basicamente o que ela vai falar agora nessa página 190. Mas eu vou voltar para a página 163, que ela diz o seguinte: a fantasia de onipotência da criança, né? Por que é tão traumático para a criança vivenciar, né, relações numa família disfuncional? As crianças, inevitavelmente, se sentem culpadas e responsáveis pelos problemas sérios que afetam suas famílias. Isso porque, em sua fantasia de onipotência, acreditam que são a causa da situação familiar e que têm o poder de mudá-la, por bem ou por mal. Então, elas se sentem responsáveis pelo fato da família não estar bem, né? E aí, como é que essas crianças se comportam, né? A gente pula para a página 190, tá? Ela diz o seguinte: há, basicamente, 3 modos pelos quais essas crianças tentam salvar suas famílias. 1, sendo invisível, sendo más ou sendo boas. Sendo invisível, ser invisível significa nunca pedir nada, nunca causar problema, nunca fazer nenhum tipo de exigência. Isso é ser invisível, fingir que não existe. Sua contribuição para a família é não existir. Ela é insensível à sua própria dor, não sente nada. Certo? Sendo más, significa ser rebelde. Essa criança se sacrifica concordando em ser o bode expiatório e o problema da família. O problema da família não é a disfunção da família não é de repente, o pai é alcoólatra, não. Essa criança
ela absorve essa responsabilidade de ser o problema. E só tem um sentimento, a raiva. A raiva encobre sua dor e o seu medo. Teve uma parte do livro que me marcou muito, que foi a parte da criança que cresce normalmente de brigas dos pais, né? E aí, para não reproduzir isso na vida adulta, ela acaba encobrindo tudo que o marido fazia, para não brigar, né? Exatamente, né? Vai e nega, né, a existência. Aqui no Ser Cara, no Ar... Carol, Oi, a Ceci. Laura Gutman, ela fala da sombra, né? Que a criança fica com uma sombra, né? Da própria maternidade, né? Então Sim. a gente cresce com essa sombra que a gente não sabe o que é, né? Mas é justamente essa família disfuncional, né? Que vai afetar a criança, né? As brigas afetam a criança. E ela fala que a gente fica com essa sombra, né? Como você disse, deu o exemplo da sua irmã, né? Tá dando quase vários exemplos aí que entra para dentro do quarto, né? Uma fica rebelde, mas são comportamentos que ao longo da vida a gente não sabe explicar, né? Que vem dessa família disfuncional, né? Desse casal disfuncional que a gente vai a gente criança a gente não sabe, é inconsciente, a gente não sabe como lidar com isso. Então você falou da culpa, né? Vem a culpa, vem alguma coisa que a gente vai sendo afetado, né? E a gente vai percebendo na nossa adultez. E ela fala dessa sombra, que a gente é essa sombra da maternidade, né? Aquele livro, A Maternidade e o Encontro com a Própria É, Sombra, né? exatamente, Menina, eu me exatamente. rasguei lendo esse livro, viu? Maravilhoso. Muito bom, muito Muito bom. bom, muito bom. Exatamente. Ela ainda falando sobre isso, Ceci, ela diz o seguinte, né? Voltando para esse ser má, ela diz o seguinte: o relacionamento de seus pais pode estar se desintegrando, mas ela lhes fornece um assunto que podem discutir seguramente juntos. Eles podem perguntar: o que faremos em relação a você, Johnny, sei lá, em vez de o que faremos em relação ao nosso casamento. É assim que ela tenta salvar a família, bem entre aspas, né? Ser um motivo pelo qual os pais estão juntos, né? Tem a questão do adoecimento físico mesmo, né? As crianças que permanecem doentes, né? Porque é o momento que os pais se juntam para cuidar dela, né? Crianças frágeis e tal, né? Fisicamente falando, né? E o outro ponto sendo más e o outro sendo boas, né? Ser boa e aí é ser uma realizadora no mundo, cujas conquistas visavam redimir a família e preencher o vazio interior. Parecer feliz, brilhante, entusiasmada serve para encobrir a tensão, o medo e a raiva interior. Parecer boa se torna muito mais importante do que se sentir boa, do que sentir, na realidade, qualquer coisa. Certo? Essa parte aqui foi... meu Deus do céu, muito punk. E aí, qual é a lição da Bela e a Fera? Né, que ela pede para a gente olhar isso com mais cuidado. É na página 198, né? A reflexão que ela faz, né? Que a aceitação ela é diferente da negação e do controle, né? Hoje está falando da negação e do controle o tempo inteiro, né? Dessa mulher que ama demais, que tenta controlar para tentar negar, entrar em contato com esses sentimentos fortes, né? Para evitar entrar em contato. Então eu nego, né? E aí ela diz aqui, a Robin, né? Robin Norwood, né? A autora, que o contrário disso é a aceitação. Então ela diz o seguinte: a Bela e a Fera, ela é vista muitas vezes como a Bela, ela aceitou no sentido de ela ficou com uma fera para tentar transformá-la num príncipe. E, na verdade, se vocês lembram bem do conto, né, A Bela e a Fera, a Bela, ela se apaixonou pela fera. Quando ela se apaixonou, que estava, né, ela realmente amava a fera,
o encanto se desfez e a fera se tornou um príncipe. E eles se casaram e viveram felizes para sempre. Blá, 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 né? Mas o grande ponto da Bela e a Fera é a questão da aceitação, né? Ela aceitou como a fera era. E a fera, que era extremamente uma pessoa muito, muito grosseira, né? Inclusive antes, né, de se tornar a fera, com ela se tornou uma pessoa dócil, né? Enfim, ela conseguiu tirar dele o melhor que ele tinha a oferecer, né? Então, assim, na página 198, ela vai falar sobre isso, né? Para cada mulher nesse capítulo, no segundo parágrafo da página 198, a recuperação exigiu o enfrentamento da dor passada e presente que ela tentara evitar. Na infância, cada uma desenvolver um método para sobreviver que incluía negação e tentativa de obter controle. Mais tarde, na idade adulta, esses métodos foram prejudiciais para essas mulheres. De fato, suas defesas contribuíram muito para a sua dor, certo? Para a mulher que ama demais, a prática da negação, descrita de um modo magnânimo como deixar passar as falhas dele, ou manter uma atitude positiva, evita convenientemente o aspecto cúmplice de como as falhas do seu parceiro permitem a ela assumir seus papéis familiares. Quando seu impulso de controlar usa a máscara de ser útil ou dar incentivo, esse tipo de interação novamente ignora sua necessidade de superioridade e de poder. Lembra que a gente falou sobre a mulher, né? A síndrome da Mulher Maravilha, né? Em vez disso, o mecanismo da negação nos leva a relacionamentos que nos permitem reencenar nossos antigos conflitos, e a Aline estava falando sobre isso, né? E a necessidade de controle nos mantém neles, tentando mudar a outra pessoa em vez de nós mesmos, certo? Tá? Então, na Bela e a Fera, né? Nesse nível de interpretação, a história parece defender a negação e o controle como métodos para alcançar a felicidade. Mas não é bem isso que ela quer dizer, né? Na realidade, ela diz o seguinte, né? Então, qual é o ponto principal na página 199? Deixa eu até ver se eu botei aqui. Não. Então, qual o ponto principal de A Bela e a Fera? É a aceitação, na página 199. A aceitação é a antítese da negação e do controle. É uma disposição de perceber qual é a realidade e deixá-la existir, sem necessidade de mudá-la. Nisso reside uma felicidade que não provém de manipular condições externas ou pessoas, mas de desenvolver paz interior, mesmo diante de desafios e dificuldades. E é aí que está a lição. Devido à atitude de aceitação da Bela, a fera ficou livre para se transformar em seu próprio melhor eu. A verdadeira aceitação de um indivíduo como ele é, sem tentar mudá-lo por meio de incentivo, manipulação ou coerção, é uma forma elevada de amor, muito difícil de ser praticada pela maioria de nós. No fundo de todos os nossos esforços para mudar outra pessoa, há um motivo basicamente egoísta. Uma crença em que, se a mudarmos, seremos felizes. Não há nada de errado em querer ser feliz, mas colocar a fonte dessa felicidade fora de nós, nas mãos de outra pessoa, significa evitar nossa capacidade e responsabilidade de mudar nossa própria vida para melhor. Tome, né? Depois dessa, né? Pense num parágrafo pesado, né? De ouvir. Né? Mas é bem isso, né? Bem isso mesmo, faz todo sentido. E aí, ela vai falar na página 200, né? Sobre a compulsão por trabalho, né? O workaholic e a pessoa que... a esposa do workaholic, né? Ela dá um exemplo aí, né? Ela faz o seguinte, ela fala o seguinte... a mulher que fica implorando para o cara mudar, né? Aí o cara até pode deixar de trabalhar, mas aí ele vai fazer outra coisa para se distanciar dela, né? Porque não é essa forma que
não ela reclamando do trabalho, né, da compulsão dele por trabalho, que vai resolver a situação. Aí ela diz o seguinte, né, na página 200. A compulsão por trabalho é um distúrbio sério, como são todos os comportamentos compulsivos. Serve a um objetivo na vida do marido, provavelmente evitar que ele experimente a intimidade que teme e o afloramento de várias sensações desagradáveis, principalmente ansiedade e desespero. Então, ele está lá no trabalho para evitar situações de intimidade com a esposa, com os filhos, tá? Ele se, né? Enfim, se isola, né? A compulsão por trabalho, e aí é no ponto 2, é um meio de evitação que homens de famílias disfuncionais frequentemente usam. Assim como amar demais é um dos principais meios de evitação usado por mulheres desses tipos de família. Lembra que no começo do livro ela explica por que ela coloca mulheres que amam demais. Porque na grande maioria dos casos, a frequência de mulheres que se colocam em situações abusivas, né, ou situações nesse sentido, né, de relações com pessoas com vícios e tal, né, são mulheres, não são os homens que se colocam em situações assim. Pessoas que são criadas em famílias disfuncionais, homens, eles tendem a buscar uma relação com esportes perigosos ou com um excesso de trabalho. Esse é o comportamento de homens que são criados em famílias disfuncionais e, normalmente, o comportamento de mulheres que são criadas em famílias disfuncionais são essas mulheres que amam demais, como a autora fala, tá certo? Então, o preço que o homem paga pela evitação é uma existência unidimensional, que o impede de aproveitar grande parte do que a vida tem a oferecer. Mas somente ele, e aí é um ponto importante, somente ele pode decidir se o preço é alto demais e tomar as medidas e correr os riscos necessários para mudar. A tarefa de sua esposa não é endireitar a vida do marido, mas melhorar a dela. E aí eu acho que isso, a ética judaico-cristã, ela acaba atrapalhando muito, contribuindo, eu acredito que não de forma consciente, né, assim, não proposital, mas acaba trazendo muita bala na agulha, né, para que a mulher se sustente em relações abusivas, né? Porque quando ele fala, é a mulher que edifica o lar, é a mulher que é capaz de mudar o homem, né? Atrás de um grande homem, não na frente, não do lado, mas atrás, existe uma grande mulher, né? Então, tudo isso acaba trazendo para a mulher essa sustentação, ela sustenta essa relação abusiva, né? Porque ela pode mudá-lo, né? Ela é capaz, né, de transformar tudo isso, ela não destruir a família, né? E, na realidade, não é ela que está destruindo a família, né? Ele também é adulto, né? Ele tem condições de decidir sobre os seus vícios, inclusive, né? Tem pessoas que param de fumar, né? Tem pessoas que param de usar drogas, tem pessoas que param de beber. Só que é uma decisão que, primeiramente, precisa vir, e eu acho que a Aline, se a Aline estiver aí, né? Como ela trabalhou com adictos, né? Sim, tô ouvindo, mas... Aline, só funciona se a pessoa quiser, né? Uhum. Se não quiser, não, a gente pode se estribuchar, não tem quem faça, né? Certo? Então, no ponto 3, assim, né? Somente ele pode decidir, tarará, tarará. Vai dar certo, gente, eu vou atender 3 horas. Vamos aqui, página 201, tá? Tentar mudar outra pessoa é frustrante e deprimente, mas exercer nosso poder de efetuar mudanças em nossa própria vida é revigorante, porque ninguém muda ninguém, né? A não ser que a pessoa peça. Se você pede ajuda, aí tem a possibilidade de mudança. Mas se eu não tenho a menor, assim, eu não vejo nenhum problema, eu não vou mudar, né? Não tem como. Eu não vou conseguir mudar o outro, né? Por isso que ela fala, né? É frustrante e deprimente, porque você se sente incapaz no momento que você tenta mudar e, obviamente, não consegue mudar o outro, você se sente frustrado e deprimido por ter sido incapaz de fazer isso, né? Ok? Quando ela desistir de tentar mudá-lo,
Onde é que está aí? Ah, quando ela desistir de tentar mudá-lo e redirecionar sua energia para desenvolver seus próprios interesses, experimentará felicidade e satisfação, não importa o que ele faça. Pode acabar descobrindo que seus objetivos são suficientemente satisfatórios para ela ter uma vida própria, rica e gratificante, sem grande companheirismo por parte do seu marido. Ou, à medida que ela for se tornando cada vez menos dependente dele para sua felicidade, pode chegar à conclusão de que seu compromisso com um homem ausente é sem sentido e decidir seguir sua própria vida livre do constrangimento de um casamento insatisfatório. Nenhum desses caminhos é possível enquanto a mulher precisar que o homem mude para ela ser feliz. Até que o aceite como ele é, ficará paralisada em um desenho animado interrompido, esperando que ele mude para poder começar a viver sua própria vida. Então, a gente não está falando aqui que ela tem que se separar. Lógico que ela tem que se separar, né? Mas a gente está dizendo aqui que ela precisa colocar energia, a história da máscara. Ela precisa botar a máscara primeiro nela, para que ela consiga correr atrás do que é importante para ela e não ficar o tempo todo esperando que ele mude para que, enfim, ela possa ser feliz. Que é isso que acontece com a maioria das mulheres que amam demais. Tá certo? Vamos aqui, capítulo 8. O capítulo 8, ele é pequenininho, tá, gente? Acho que vai dar para a gente se escutar um pouquinho, inclusive. Quando um vício alimenta o outro. A página 203, essa primeira página aqui, né? Na pior das hipóteses, nós, mulheres que amamos demais, ela fala muitas vezes na primeira pessoa, né? Somos viciadas em relacionamentos, viciadas em um homem, acostumadas com a dor, com o medo e com o desejo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, às vezes esse homem não é nosso único vício. Para bloquear os sentimentos mais profundos da infância, algumas mulheres que amam demais também se tornam dependentes de substâncias viciantes. Na juventude ou mais tarde, na idade adulta, começam a abusar do álcool, de outras drogas ou, mais tipicamente nas mulheres, de comida. Não sei se vocês já assistiram This Is Us. É bem interessante, porque o pai dela é alcoólatra. Eu nem sei, viu? Não fale não, que senão vocês vão dar spoiler. Eu estou, acho que no terceiro capítulo, terceiro episódio. Mas ela enfim, né? Tem compulsão alimentar. E o pai, pelo que eu comecei a ver lá, o pai é alcoólatra, né? Né? Tá. Não falo mais nada. Depois a gente discute sobre isso. Enfim. Comem demais, deixam de comer, ou fazem essas duas coisas para se desligar da realidade, se distrair e reduzir seu imenso vazio emocional interior. Certo? Na página 203 ainda, ela coloca aqui. Nem todas as mulheres que amam demais também... Assim, nem todas as mulheres que amam demais também comem ou bebem demais, ou abusam de drogas. Isso não está necessariamente correlacionado. Agora, existe uma grande possibilidade, mas não necessariamente, tá? Agora, mas o que as fazem isso, para as que fazem isso, desculpa, a recuperação do vício no relacionamento deve andar de mãos dadas com a recuperação do vício na droga. Eis o porquê. Quanto mais dependemos de álcool, drogas ou comida, mais sentimos culpa, vergonha e raiva de nós mesmos. Como não conseguimos nos amar, precisamos que ele nos convença de que somos dignas de amor. Certo? Usamos o relacionamento do mesmo modo como usamos a substância viciante, para acabar com a nossa dor. Certo? Então, uma retroalimentação aqui também, ó. A dependência física de uma substância também retroalimenta o estresse de uma relação adoecida. Enquanto tendermos a fugir de nós mesmas e evitar nossa dor, permaneceremos doentes. Doentes nessa correlação aqui, ó. A dependência física e de uma substância, né? De uma substância e o estresse de uma relação adoecida, no caso, uma relação abusiva, né? Certo? E é isso, gente.
Tentei falar rapidinho, ainda bem que deu tempo, né? Porque a gente tem 7 minutinhos aí, e aí eu queria ouvir de vocês. Deixa eu tirar aqui. Pronto. E aí, como foi que tocou vocês? A gente tem 6 minutinhos aí, me falem um pouquinho aí como é que foi para vocês esses capítulos. Oi, Aline. Posso? Pode. Então, eu não deu tempo de ler todos, eu ainda estou pendente o 7º e o 8º. Estou Aham. tentando ler antes, né, para poder vir aqui conversar, mas me chama muita atenção essa questão, o conto da Bela e a Fera, né, Sim. que tem muito essa de querer mudar, de transformar essa outra pessoa. E é como se o outro ficasse à mercê, né? Como se não tivesse, essa outra pessoa não tivesse uma vontade ou então uma consciência, né? Isso. Como se tratasse o outro, né? Eu acho muito interessante quando ela fala esse negócio. O outro não é criança, né? Uhum. O outro a gente está tratando de uma pessoa adulta. Por isso que muitas vezes a questão sexual ela se apaga completamente, porque vira mãe e filho, praticamente, né? Diz o que é que vai comer, diz que horas tem que voltar, diz que horas vai, com quem pode sair, para onde pode ir, como deve se comportar no trabalho, né? E é aquela questão de você também já falou que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? A gente tem um limite para ajudar. Eu vejo muito até na minha casa, minha mãe fazendo de tudo no mundo para que meu pai, sei lá, não saia para beber, ou para que ele não fique tão triste porque eu não chego e peço a bênção dele, sabe? Então, assim, tudo isso é em função de uma pessoa que aparentemente não está, né? Não tá nem querendo, não está nem se Acha movimentando para chato, sair né? dali. E aí, mas a gente tem que fazer para que ele não se sinta, sei lá, não fique chateado e tal. Uhum, uhum. É. Que pesado. Muito cansativo, né? Uhum. Uhum. É assim, falando de mim, como é que eu encontrei uma forma de lidar com tudo isso? Era me afastando, né? Isso. Entendendo que cada um tem um limite, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. É uma Isso. pessoa adulta, né? Aline. Mas é muito difícil tanto para quem está do lado como para quem está do outro ter essa consciência, né? Isso. São poucas as pessoas que têm. E realmente, que é o que a Robin Norwood coloca no livro, né? Acho que na próxima parte a gente já pega essa, né? Que acho que é a última parte. Que precisa de grupo de apoio. Quem quer realmente sair, né? Precisa de grupo de apoio, precisa ouvir outra história, né? A história do Narcóticos Anônimos, né? Precisa ir também, né, para grupos de apoio para mulheres que amam demais, né? Porque para entender, ouvindo outras histórias, o quanto é forte isso, né? E é prejudicial, né? Gente, não saiu não para tirar uma fotinho? Diz ali. Tá muito enraizado, né, na nossa cultura de que a gente tem muito mais referência de amor doente, de amor não saudável, do que de amor saudável. É em novela, que tem aquele drama todo, é em filme, é em música, que tem a sofrência. Então, assim, ninguém tem referência de um amor que cada um é uma pessoa, um indivíduo ali que se respeita, que se ama, que entende os defeitos do outro, que está aberto para discutir, né, relação com o outro. Ninguém fala nisso em filme, em novela, em música. Exatamente. Eu ia falar que a sociedade ela tem incentiva quando estava falando esse negócio de vício de relacionamento, né? Então, assim, um amor por o outro, essas frases que a gente escuta, né? Isso, exatamente. Gente, eu vou fazer logo uma fotinha aqui, que o pessoal está precisando sair. Eu também preciso sair, mas deixa eu fazer uma fotinha aqui para você. Faltam 2 minutos para estreia. X. Com as que... Como é que é? Sobreviventes, exatamente, né? Gente, é isso, assim, realmente, né? Muita coisa, é muito, muito interessante mesmo a gente olhar, a gente olha para as nossas vivências, né? Sim.
Não tem como não Não olhar. tem como não atravessar, né, as nossas vivências. E também passar a olhar de uma forma diferente para nos nossos atendimentos, né? Assim, quando eu vejo uma mulher dizendo, hoje em dia, quando eu escuto, não, mas ele não tem como viver sem mim, gente, é um olhar completamente diferente, né? Porque a gente pode olhar é, poxa, como ama, né? Hum. E aí, não, como depende, né? É uma dependência, a gente está falando de uma dependência, de um vício, a gente não está falando de amor. E aí a gente Eu precisa ter... acho, Carol, acho que rapidinho, o mais agravante a questão, assim, eu sei que o tempo é curtinho, mas a Pode religião, dizer, eu acho Vanessa, que isso, pode dizer. eu acho que isso prende muito, sabe? Tipo, eu conheço pessoas que estão dentro de um relacionamento, porque dentro da igreja, a família é isso, e as pessoas, sabe, tá naquele sofrimento, naquela dor, e eu ouço muito o padre Reginaldo Manzotti, eu não sei se vocês conhecem, e aí teve um dia que ele disse assim, amados filhos e filhas, o amor não dói. Então, se isso está sendo prejudicial a vocês, né, não permaneçam. E eu achei tão lindo. Eu disse, nossa, o padre Reginaldo Manzotti falou isso. Aí já está E eu achei renovando esse muito. olhar. E aí não é todo mundo que tem essa percepção, porque para mim o amor não dói. Eu acho que é isso, gente. E aí a religião, as pessoas têm que ficarem um pouquinho mais atentas, porque não é o sofrimento, não. Eu também acho que o amor não dói. Exato, eu também concordo. E é isso, né, gente? Pois muito obrigada pelo encontro de hoje, né? Maravilhoso com Obrigada, você. Carol. Nos Obrigada. encontramos novamente em novembro. E aí, se quiserem colocar indicação de série, de filme, né, que fala sobre essa temática, de perfis do Instagram também, eu vou colocar lá para vocês. Eu viu? acho que era para ter mais encontros, Hã? não só uma vez por mês. Né? Também acho. Verdade. Também concordo, que senão vai ser melhor. É verdade. Obrigada, Carol. Obrigada, Um beijo, Beijo, bom gente. Até atendimento. mais. Tchau, pessoal. Boa semana. Vocês também.